Eu estou muito honrado por estar aqui. Vou tentar passar para vocês o que foi melhor possível em termos do que estamos fazendo. Vou pular algumas coisas muito rapidamente e dizer que a Fundacentro ela tem uma trajetória muito importante nesse processo todo de integração, relações entre bases de dados, né? Essa coisa complicada que hoje se almeja muito e faz parte da chamada do PlanSat, faz parte da chamada da Política Nacional de Saúde e Segurança. O próprio TST vem assumindo um protagonismo, né, nessa área que foge até, assim, é uma coisa bem-vinda, né, mas assim, e tem uma carta de Brasília que diz respeito importante a essa necessidade de padronização, harmonização dos dados. Nós trabalhamos com isso, né? Nós trabalhamos com isso, é uma história que já tem 11 anos, né? É uma história, é um trabalho muito mineiro, no sentido que ele é silencioso, ele não aparece muito, de garimpagem, né? E nós esperamos mostrar um pouco dessa trajetória para vocês, e principalmente o que estamos fazendo e quais são as perspectivas que se abrem. Eu gosto sempre de começar mostrando como estão hoje, né? Qual o estado da arte da estatística, como a gente pega os casos não fatais, como se encontram as informações que a gente tira de diferentes bases. Está até 2008, mas dá para se ter uma ideia. E eu pediria para passar, já que temos... E aí nós temos casos fatais, numa série mais longa, onde se nota uma tendência de convergência dessas informações no tempo, né? Mas ainda temos problema ali de convergência, ok? Peguei esse caso para Minas Gerais para mostrar que vai variando isso de estado para estado, né? Você tem uma tendência um pouco de convergência, especialmente do SIM, né, com as informações da Previdência Social, né, e uma melhoria substantiva no registro dos casos fatais, né, pela RAIS. Okay? Nós pegamos isso aqui, são números absolutos, são números que mostram uma tendência por setor, como são os casos fatais no país, mas que não diz muito, por favor. A gente transforma isso em coeficiente, né, nós temos uma outra realidade, né, o que vai mudando, e você tem ali uma média geral para o Estado, você tem como isso vai diferenciando por setor de atividade. No primeiro dia desse evento, nós tivemos uma apresentação do João Saboia, mostrando as 33 microrregiões que mais cresceram no país, elencando estabelecimentos, número de empregos gerados e massa salarial, né? O que nós almejamos, e que podemos fazer hoje, certamente, é pegar essas 33 microrregiões de forma exemplar e mostrar como anda, né, o estado da arte em termos de agravos à saúde do trabalhador, né? Nós teríamos condições de fazer isso, inclusive em função até da excelência, né, da qualidade dos dados da RAIS, né? Então, a gente poderia, pela vinculação com outros bancos de dados, a gente poderia fazer isso. Ok? Bom, essa é a trajetória da Fundacentro. No livro que nós fizemos com o IPEA, nós tentamos resgatar isso. A Fundacentro, em 1999, no século passado, criou um programa de melhoria das informações sobre doenças e acidentes de trabalho, que ficou conhecido como essa sigla PRODAT, né? Não conseguiu agregar muito, então nós tivemos muitas dificuldades operacionais, no sentido até no plano externo, mas como no plano interno nós não conseguimos agregar, né, o pessoal no sentido de fazer esse programa deslanchar. Ele acabou tendo que ser extinguido, eu era o único técnico praticamente na área trabalhando nisso, com um conjunto de estagiários, e criou-se esse grupo de trabalho aí, que está em vigor, nós estamos trabalhando com esse grupo. Na sequência, nós fizemos um acordo importante, que nós consideramos histórico, com o IPEA, e que nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Okay. Aqui está a importância desse programa. Em 2000, ele organizou o primeiro Seminário Nacional de Estatística sobre Doenças e Acidentes de Trabalho. O foco era
era o estado da arte, as perspectivas. Nós tivemos o mérito, no caso, a Fundacentro, né, de reunir todos esses participantes aí. Foi um evento marcante, nós criamos, a partir desse evento se criou uma cultura sobre a necessidade de integrar esses dados, né, e foi tão bem recebido, porque nós envolvemos o movimento sindical, envolvemos as instâncias ministeriais interessadas, a academia, né, e foi tão importante que nós fizemos um outro, 2 anos depois, voltado para o setor informal do mercado de trabalho. Trouxemos, inclusive, pessoas do fundo da CEPAL, do Centro Latino-Americano de Demografia. Foi um evento da maior importância histórica. O primeiro nós conseguimos gerar anais, e o segundo, por injunções políticas, infelizmente, nós não editamos esses anais. Ok? Bom, desses eventos, quando eu falo que se criou uma cultura, diz respeito aos problemas técnicos que foram diagnosticados, no modo geral, que, de boa parte, persistem. Esses problemas, eles continuam existindo, eles são marcantes ainda, há uma melhoria geral desses dados, mas, de uma forma ou de outra, eles persistem, né? Problemas de padronização, não integração relacional, deficiências cadastrais, problema de grau de cobertura, né? A área rural é bastante problemática, até porque envolve uma mobilidade da força de trabalho muito grande, né? no sentido duplo, urbano-rural, as comparações, as desagregações, cada base tem um procedimento, tem base que você chega ao distrito, você capta a informação do distrito como a RAIS, outras não. E algumas criam filtros. Eu divulgo informação no nível da unidade da federação e na instância de poder mais interessante que o município, essas informações não chegam. Por isso que aquele trabalho do Saboia, ele inspirou a gente no sentido de fazer algumas vinculações para ver como se comporta no processo de crescimento, expansão econômica, a questão dos agravos à saúde do trabalhador, né? Bom, isso aí vai estar disponibilizado, eu vou ter que andar um pouco rápido, né? Aí, alguns desafios que nós diagnosticamos em 2003, 2004, e que, em boa medida, persistem, né? Esses compromissos interinstitucionais, eles não são amarrados ainda, nós vamos ver isso à frente, mas a geração de tecnologia e processo de harmonização de dados em SST, eu hoje estou cada vez mais convicto que o problema nosso não é de tecnologia, o problema nosso não é de informática, o problema nosso não é de métodos quantitativos, o problema nosso é uma questão de decisão, né? Nós temos claramente hoje o capital muito bem servido de informações, né? Nós temos tantas coisas, Serasa, né? Você vai, né? Se nós não temos algo correspondente em relação ao mundo do trabalho, aos agravos à saúde do trabalhador, né? Então, eu acho que é uma questão de decisão política. Nós temos bons instrumentos para caminhar nessa direção hoje, vou retomar isso mais à frente, mas fica essa colocação desses desafios, né? Os dados hoje, por mais que eles, né, tenham progredidos, vamos chamar assim, em termos de qualidade, etc., eles ainda não suportam suficientemente a questão as políticas públicas, no sentido principalmente de avaliação, né? A avaliação, você tem que ter dados mais desagregados, no nível de município, no nível de setor, no nível da ocupação, e, infelizmente, nós não temos isso. Bom, algumas pesquisas em andamento, né, que esse grupo hoje, que eu coordeno, está fazendo, passou a ter uma perspectiva temática, né? Alguns desses relatórios estão no site da Fundacentro, né? E estamos fazendo um trabalho interessante em Minas Gerais, no setor de mineração, focado nos 34 municípios do quadrilátero ferrífero, né? É bastante rico, um elemento muito importante para a gente fazer essa vinculação é a RAIS, está aqui a Maria Emília, não é? E esse trabalho que nós estamos concluindo. Okay? Bom, o acordo com o IPEA, isso foi amplamente divulgado, ele teria essas 3 linhas de atuação, né? Eu coordeno essa primeira linha pela Fundacentro de Minas, o IPEA coordena
de custos econômicos e sociais, e o Rogério Galvão, por São Paulo, coordena essa terceira linha. Essa primeira linha, nós vamos concluí-la em dezembro, no máximo. Os relatórios já estão prontos, vou falar um pouco dela daqui para frente, né? Por favor. Bom, base de dados e parceiros. O que está em azul é o que nós efetivamente acessamos e estamos trabalhando através do acordo com o IPEA. Nós temos pela saúde o SIM e o SINAM, por favor. Mais um. Na Previdência nós temos, vou chamar de CAT, né, o SUB, principalmente esses dois. Ainda não tivemos acesso a essas outras bases de dados, ok? E o Ministério do Trabalho, pelo fato de estarmos dentro, nós trabalhamos com os microdados direto, né, com esses dois bancos de dados, vamos chamar dos dois sistemas, na verdade, um conjuntural, né, mensal, que é o CAGED, e outro que anual. É bastante importante para a gente, ok? Bom, pelo IPEA nós fizemos 2 oficinas de trabalho, né, 2 oficinas bastante marcantes, quando nós recuperamos aquela filosofia de 2001, 2000, 2003 e reunimos, só que de uma forma mais dirigida, né, os responsáveis pelas bases de dados. Aqui a Emília, eu me lembro que esteve presente, né, nas duas, e a equipe dela. Trabalhamos, fizemos uma em Brasília, outra em Minas Gerais, e foi muito rico, né? Uma das ideias que surgiu foi um insight, né, a importância talvez de reunir toda essa discussão num livro. E foi o que foi feito, né? Houve uma extensão, vou pedir para passar. Geramos esse livro, que a Fundacentro, ontem eu tive a informação, já está preparando a nossa edição, não é? Ok, a segunda edição será pela Fundacentro, ok? Bom, a linha 1, que nós coordenamos, ela tem 2 projetos. Esse projeto de prospecção é um projeto antigo, de 2006, se não me falha a memória. Ele teve a sua primeira etapa concluída e agora nós estamos concluindo a segunda etapa, né? Esse relatório está pronto. Um relatório dessa natureza exige revisões, não gramatical, mas de conteúdo, porque a gente sabe dos problemas dessas bases de dados. Muitas vezes a gente recebe um cascalho, né? Nós temos que garimpar isso aí, e nessa garimpagem a gente está sujeito a erros e problemas técnicos, que independem inclusive da gente, né? E eu trabalho em Minas com 4 estagiários. Né? E foi interessante que nesse trabalho nós fizemos um diagnóstico, uma anatomia, vamos chamar, desses bancos de dados que eu mostrei antes, aqueles assinalados em azul, e trabalhando em Minas, a equipe do IPEA trabalhando, quer dizer, é um projeto que ficou multicentro, na verdade, bicentro, né? Trabalhando com a mesma metodologia, nós fizemos um confronto dos resultados e bateu, né? Inclusive, bateu aqueles pontos específicos relacionados aos problemas, né? Então, foi bastante rico. Esse relatório está pronto, né? Estamos soltando ele aí brevemente. Ele tem o diagnóstico, ele tem conclusões, ele faz 3 estudos aplicados, um relacionado ao setor mineral, de um modo geral, de forma específica, e um relacionado à construção civil nos municípios de Betim, Contagem e Belo Horizonte, e um relacionado a transporte de carga para o estado de Minas Gerais, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco os problemas que nós temos com relação aos resultados. Por favor. Você pode voltar um pouquinho? Ok. Essa pesquisa de mortalidade, outro parceiro importante que nós temos é a Fundação SEAD de São Paulo, que tem uma expertise muito importante nessa área, vem trabalhando, é um parceiro nosso antigo, inclusive a gerente lá, a Bernadette Waldvogel, vem trabalhando com ela há anos, e nós estamos fazendo essa análise para todos os municípios de Minas Gerais e São Paulo. Para vocês terem uma ideia, quando você trabalha com uma base, você tem um elenco mínimo, às vezes, de variáveis que são interessantes. Quando você começa a vincular,
você começa a dar um upgrade no evento, ou na informação individual, seja no plano individual, né, seja no plano do que você quer medir, né, você enriquece, alarga a compreensão dessa situação, elencando mais variáveis. Você potencializa, agrega valor à informação. Na verdade, seria isso que a gente faz, né? Aí seriam as variáveis que geralmente nós estamos trabalhando, por isso que eu falo, né? Nós podemos retomar, por exemplo, aquele trabalho do Saboia e vermos como é que está acontecendo hoje. Olha, um problema que nós temos bastante marcante diz respeito, nós estamos sempre nos reportando a coisa passada, né? Por exemplo, a RAIS tem uma qualidade no tempo extraordinária, mas nós estamos sempre reportando a coisas passadas. E são coisas que... Como é que nós vamos pensar em políticas, avaliar políticas públicas, tendo dados com defasagem de 2 anos, 1 ano, 3, dependendo do caso? Em algumas circunstâncias, você tem bases que pioraram o nível de cobertura de informação, né? Vamos lá. Então, seria esse método que eu acho que a Fundação SEAD é pioneira no país, que esse trabalho de mortalidade. Nós nos inspiramos muito nesse trabalho para, digamos, avançar sobre outros eventos, né? outros tipos de agravos, vamos chamar assim. Ok? Eu estou passando rápido, porque eu sei que o tempo... Aqui se tem uma ideia do como seria redimensionado, sobretudo os casos fatais, que eu estou trabalhando com 2 fontes. Você teria a CAT, você teria a declaração de óbito, né, que aquele famoso campo lá, ocorreu ou não acidente de trabalho, né, foi por acidente ou não. Você tem uma riqueza de informações aqui, muitas vezes não explorada, e você tem a vinculação. Na verdade, você tem 3 conjuntos de dados. Esses registros vinculados, ele tem um valor extraordinário exatamente pela agregação de valor à informação. E o objetivo que se tem, essa figura é muito interessante, é alargar esses vinculados para os 2 lados. Você estender eles para a CAT e estender para o 5. Mais do que isso, nós estamos muito preocupados com a questão da atualidade desses dados, né? Nós temos dados aqui, no mínimo com defasagem de 1 ano, né? E a gente sabe que os registros administrativos, eles têm um fluxo contínuo de entrada de dados. Além do mais, é barato. Você não tem que fazer levantamento de base populacional, que é caro. PNAD é caro, sabe? Censo é caro. Nós temos isso em mãos, é uma maravilha. Por favor, eu vou ter que andar um pouco mais rápido. Algumas vantagens e possibilidades, né? Eu gosto muito dessas 2 últimas, novos indicadores, novos coeficientes. Nós temos informação, indicadores, muitas vezes, nível nacional ou estadual. Essa instância municipal, que é tão importante, nós não temos. Mas o dado está aí. Os dados se encontram nesse registro administrativo. É possível explorar isso, né? Ok? Esse é o outro projeto que nós estamos coordenando. Já estamos fechando um relatório, eu mencionei. Olha, para se ter uma ideia, eu gosto muito disso aqui. Em 2002, para esse registro aí, AIH, CAT, RAI, SIM, nós tínhamos apenas 4 variáveis comuns. 8 anos depois, ao fazer o mesmo trabalho de balanço, esse aumentou. Aumentou pela inclusão do nome, que é importantíssimo para vincular dados, né? E CBO. Mas nós temos problemas por aí. Quando você mexe, por exemplo, faz uma prospecção de cada uma dessas bases, por exemplo, CBO, que é bastante importante, nós temos algumas informações desse tipo. Eu não vou dar um número exato, mas 1/10 dos dados de CAT não tem registro de CBO. E outras variáveis, instrução, grau de instrução, etc, etc. Esse é um dado. No SIM, chega a ser 1/3, é mais de 30%, é algo em torno de 30%. Como, sabe, nós vamos ter dados importantes sobre o trabalhador, a natureza daquele acidente, se não temos essa informação limpa, redonda, não é? Ok. Por favor. Bom, as variáveis comuns, eu gostaria de lembrar que a CAT tem 67 campos,
né, que podem ser todos considerados variáveis. Quando nós cruzamos esses sistemas 2 a 2, nós temos essa quantidade de variáveis comum. Nós temos um bom potencial de cruzamento CAT-SINAM. O problema nós temos em relação à natureza da informação do SINAM. Aí nós temos outros exemplos. CAT-SIM, nós temos 19 variáveis comuns, né? Nós temos variáveis de dois tipos. Cadastrais, é o nome, é o documento, etc, etc. E as não cadastrais, né, que são as temporais, que vão mudando. O jeito mudou de emprego, etc. Entendeu? Nós estamos considerando aí todas elas, mas nós temos essa análise separadamente. Por favor. Olha, eu já falei sobre isso, a quantidade de registros que esse projeto trabalhou. Okay. Nós temos aí o SIM, a CAT, os benefícios acidentários. É um número grande de registro, né? E muitas vezes, sem querer nominar especificamente uma base, nós recebemos, como eu disse antes, um torrão, né? Você cascalho para ir trabalhar. Nós temos um problema por aí, né? E dá muito trabalho, evidentemente. Okay? Eu já falei da CBO. Alguns problemas relacionados a essas bases. Eu estou correndo e peço desculpa porque o Jorge está me apertando, né? Então, nós temos um outro problema. CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, né? Então, a profissão de datilógrafo já sumiu dela. É sempre atualizado, né? Digitador tem, né? Bom, nós fizemos esse trabalho todo num período, num quinquênio, na verdade, é mais de um quinquênio, são 6 anos, de 2003 a 2008. Nós tivemos que assinar vários termos de responsabilidade para acessar essas bases. É uma coisa bastante complicada. Evidentemente, o trabalho precisa ser atualizado, né? Precisa ser atualizado, mas eu vou mostrar para vocês o tipo de informação, Jorge, terminando, tá? O que é que nós estamos produzindo nesses dois relatórios aí? Análise das bases CAT e Previdência e pensão por morte. Na área de saúde, está um pouco atrasado, mas está bem adiantado, né? O que está sendo fechado nos dois primeiros. E o que se espera com esses relatórios é a elaboração de notas técnicas para a melhoria dessas informações. Okay? São alguns passos que a gente tem que dar para fazer a vinculação de dados, e só isso aqui daria muito tempo de fala, eu não vou entrar no processo, né? Nós temos a descrição, os procedimentos, vamos chamar assim, para cada uma, nós protocolamos isso aí, né, para cada um desses procedimentos. Ok? Essa é o modelo, né, do que foi feito de redimensionamento desses dados, né, uma vinculação determinística, né? Então, ok. A vantagem. Essas são as vantagens que a gente tem em vincular os dados, né? Introduz controle de qualidade contínuo, individualizado dos dados, incorpora eventos antes captados somente por uma das fontes, eu já falei sobre isso, incorpora detalhadamente todas as variáveis disponíveis em cada uma das fontes para um evento. Tá? Nós podemos analisar um agravo à saúde, não importa qual, inclusive vendo a questão da mobilidade espacial do trabalhador, sabe, da quantidade de vínculos que ele teve em determinado período, em um ano, por exemplo, né, da rotatividade da mão de obra, inclusive. Né? É muito rico. Né? Quando a gente começa a mexer, a gente fica fascinado, ok? Eu vou passar rapidamente, aqui tem uma relação de algumas variáveis comuns dos sistemas, dos 3 que nós analisamos, que nós estamos fechando agora. É interessante que o CPF é um dado importante, né, mas ele não está relacionado aí, ok? Aí quando a gente alarga, né, você vê que se tivéssemos essas variáveis pactuadas, né, entre as bases, o nosso trabalho de vinculação seria enormemente facilitado. Por favor, aqui alguns exemplos de estatística que geramos. Né? São estatísticas relacionadas ao que foi vinculado. Né? Essa informação, por exemplo, em relação às CAT, nós não tínhamos disponível. Ela é inédita. Né? Apesar de a gente ter feito sugestões passadas, etc., ela é muito importante. Né? Você ter, por porte de empresa, isso graças ao trabalho que a RAIS faz há anos nessa direção. Por favor. Algum modelo, organograma de vinculação,
como vai enriquecendo, né? Você está trabalhando só com CAT e SUB. Eu estou dando um exemplo para vocês. Você gera 4 subconjuntos e você amplia o número de casos possíveis. A base nossa original de benefício é 1.400.000 registros. Nós mais que dobramos ali. Ok? Por favor. Outra informação importante, né, é a distribuição dos benefícios por porte de empresa. Onde é que está o ônus? Né? Não vou entrar em detalhe por falta de tempo. Uma visão gráfica daquelas informações. Está bem distribuído, né? Está bem distribuído, é interessante. Por favor, olha que informação importante. Nós podemos cruzar CNAE, porte de empresa, e se quisermos, CBO, CID. Tá? Nós não temos essa informação disponibilizada. Olha a riqueza para nós da Fundacentro, esse tipo de informação. Ok? Aqui nós fizemos uma provocação, porque as nossas estatísticas não abordam a questão de gênero. Ela não existe. Você pega, ela é sexuada, está lá, números. Né? E a gente pode fazer esse recorte, CID, etc., por gênero. Nós sabemos, e olha que interessante, mostra outro dado aí, por favor. Mais um. Não, volta, por favor. Não. Eu não tenho o registro aqui, mas a questão de gênero, quando você coloca no tempo, o número de agravos aumenta e o número de benefícios que esses agravos gera, vamos chamar assim, aumenta também. É uma coisa impressionante. Essa informação bastante simples, poderosa, e eu gostaria de continuar falando, mas vou deixar para o debate, professor Jorge Abron, porque eu acho que não tem, mas é isso, né? Eu acho que é importante lembrar que nós temos hoje, inclusive, condições institucionais muito importantes para sacramentar uma melhoria dessas informações. Muito obrigado.